Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, para que ele fosse dispensado do uso da tornozeleira eletrônica. Depois de quase 4 meses, acaba a greve dos atores nos Estados Unidos. A paralisação afetou grande parte do setor do entretenimento. A Agência Nacional de Telecomunicações completa 26 anos reafirmando compromissos com a regulação e a qualidade do setor. E o futebol, pelo Brasileirão, o São Paulo derrotou o Bragantino e o Flamengo venceu o Palmeiras. O Brasil News começa agora. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária por 53 votos favoráveis contra 24 e nenhuma abstenção. A reforma tributária vive em discussão no Brasil há 30 anos. Por muitos anos, acreditamos que a sociedade brasileira já havia se acostumado com o sistema tributário caótico. Nos anos 1980, o tributarista Augusto Becker escreveu um livro em que chamava o nosso sistema de carnaval tributário, uma clara alusão à desordem que caracterizava o seu funcionamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um longo discurso lamentando a demora. Mas, em meio às reclamações, também comemorou a aprovação da reforma. E mesmo com tanta dificuldade para chegar a um novo texto equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária se impôs. A reforma hoje aprovada por esse plenário se impôs porque não havia mais como adiá-la. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O relator do texto, o senador Eduardo Braga, destacou que é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em um regime democrático. O texto ao qual chegamos não é uma obra de arte perfeita, mas representa o consenso possível dentro da correlação de forças da democracia. Aliás, é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em um regime democrático, o que dá a dimensão da responsabilidade de cada um de nós na decisão que tomaremos e tomamos no dia de hoje. O documento agora retorna para a Câmara dos Deputados, já que houve mudanças. O texto prevê a substituição de 5 tributos: o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS por 3, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços e Imposto Seletivo. A proposta também prevê isenção de produtos da cesta básica, entre outras medidas. O Senado da República entrega para o Brasil, no dia de hoje, um sistema tributário mais simplificado, que garante um novo ambiente de negócios, capaz de gerar, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, um crescimento adicional da economia estimado entre 12% e 20% num período de 12 a 15 anos, o que significa, em média, R$ 470 de renda a mais por mês para cada brasileiro. Os deputados devem começar a analisar o texto somente depois do feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, participou nesta quinta-feira da sua última sessão como membro efetivo da Corte. Gonçalves, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumiu o mandato como titular em 9 de novembro de 2021. Antes, por 2 anos, tinha sido ministro substituto. Nos últimos 14 meses, atuou como corregedor-geral eleitoral, inclusive ao longo das eleições presidenciais de 2022. Na corregedoria, o ministro conduziu 16 ações de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Destas, 9 já foram analisadas. 7 ações ainda tramitam e devem passar a ser conduzidas pelo ministro Raul Araújo, que vai assumir a Corregedoria Geral Eleitoral.
O ministro Benedito Gonçalves tomou posse no TSE como ministro substituto em 26 de novembro de 2019. Em 9 de novembro de 2021, tornou-se efetivo no tribunal, passando a fazer parte da composição titular. Gonçalves tem 35 anos de magistratura, tendo iniciado a carreira em Santa Maria. É ministro do Superior Tribunal de Justiça e, nesta condição, ocupou no TSE uma das 2 vagas destinadas a magistrados deste tribunal. Pela Constituição, a formação do TSE inclui, além de 2 ministros do STJ, 3 ministros do STF e mais 2 juristas, advogados, com notável saber jurídico. Natural do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves tem 69 anos. Nasceu em 30 de janeiro de 1954. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em Direito Processual Civil e, além disso, é mestre em Direito. No TSE, teve atuação destacada no último ano, como corregedor-geral eleitoral. Ele ocupa a função desde 8 de setembro de 2022. Cabe ao corregedor-geral eleitoral atuar como relator das ações de investigação judicial eleitoral, as chamadas AIGs. Neste processo, a Corte Eleitoral analisa acusações de abuso de poder econômico, de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Se o TSE condena um político nestes casos, ele fica inelegível por 8 anos. E antes da confirmação de sua saída, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, rejeitou 2 ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu candidato a vice, Braga Neto. O relator dos casos, ministro Benedito Gonçalves, apontou questões processuais para tomar a decisão. Os pedidos para tornar Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis foi feito pelos partidos PDT e pela equipe da campanha de Lula. A ideia era impossibilitar os integrantes da chapa à reeleição. Os casos se referem à disputa presidencial do ano passado, ao qual foi apresentada uma ação do PDT contra o suposto uso de uma rede de apoiadores chamada de Casa da Pátria, composta por empresários e religiosos que teriam promovido uma ação coordenada de campanha eleitoral paralela à campanha oficial, em que os gastos realizados não foram submetidos a controle e análise da Justiça Eleitoral. Na mesma linha, foi aberta na ação da campanha do presidente Lula sobre disparos de mensagens nos dias 23 e 24 de setembro de 2022, antes do primeiro turno, a partir de um número Companhias de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. As mensagens teriam conteúdo antidemocrático e ilegal e seriam favoráveis à chapa que concorreria à reeleição. Nas 2 situações, o ministro, que é o corregedor-geral eleitoral, entendeu que as ações deveriam ser rejeitadas sem ser analisado o conteúdo. Isso porque os requisitos processuais para a tramitação do pedido inicial não teriam sido preenchidos. A Justiça do Distrito Federal arquivou uma ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro responde por incitação ao crime de estupro contra a deputada Maria do Rosário. A Justiça do Distrito Federal arquivou uma ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro respondia por incitação ao crime de estupro. Em 2014, quando era deputado federal, Bolsonaro disse que não iria estuprar a deputada Maria do Rosário, do PT, porque ela não merecia. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. A decisão do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília entendeu o argumento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de que não seria mais possível discutir o ato de Bolsonaro devido ao tempo que se passou desde o ocorrido. Isso porque a pena de incitação ao crime é de 6 meses e a prescrição ocorre em 3 anos. Em 1º de janeiro de 2019, o ex-presidente foi empossado. Assim, contava com imunidade formal temporária, que impediu o processamento de atos realizados antes do mandato.
No entanto, a ação prescreveu porque o fim do prazo para a punição ocorre em 3 anos. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido para que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, retomasse suas funções no Exército e fosse dispensado de usar a tornozeleira eletrônica. Em setembro, ao revogar a prisão preventiva e homologar o acordo de colaboração premiada fechado pelo militar com a Polícia Federal, Moraes determinou o cumprimento de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, proibição de conversar com outros investigados e de utilizar redes sociais, como também afastamento das funções de seu cargo de oficial do Exército. A defesa de Mauro Cid argumentou ao STF que o retorno aos quadros do Exército não coloca em risco as investigações. Em relação ao monitoramento eletrônico, os advogados afirmaram que Mauro Cid tem colaborado com a Justiça e que a medida não seria mais necessária. A última remuneração de Mauro Cid disponível para consulta no portal da Transparência é de julho, quando recebeu R$ 17,6 mil, tendo renda bruta de R$ 27 mil. Na decisão, Moraes afirmou que efetivamente as medidas cautelares se mostravam e ainda revelavam-se necessárias e adequadas, porque as investigações ainda estão em andamento. Segundo o ministro, as diligências estão em curso, razão pelo qual seria absolutamente prematuro remover as restrições impostas ao investigado, sem qualquer alteração fática da investigação nesse momento. E a seguir, Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre correção do FGTS. Congresso libera 15 bilhões de reais para compensar estados por perda com ICMS. O Brasil News da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho. Até já.